Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao nosso momento de refletir. E hoje a nossa reflexão vai estar lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13. É uma das parábolas de Jesus que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Versículo 14: porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos entrarão neste caminho. Amados, a nossa reflexão de hoje está nesta parábola. E é muito importante que, juntos, possamos refletir sobre aquilo que Jesus Cristo, quis nos deixar de lição, para que, enquanto pessoas que estamos passando por esse plano terreno, possamos então ter uma vida de vitórias, cuidados por Deus. Mas para isso nós precisamos entender a importância de estarmos caminhando, seguindo os passos de Cristo, porque isso quer dizer ser cristão. Quando nós dizemos, eu sou cristão, além de você crer que Cristo veio ao mundo, que Ele é Filho de Deus, se despiu da sua glória, veio a este mundo, viveu como pessoas como nós, para nos mostrar que é possível nós vencermos este mundo e as coisas que Ele nos oferece, que tem o objetivo de nos tirar do projeto de redenção. Cristo vence todas as coisas e diz, olha, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então nós, que somos cristãos, que cremos em Cristo, fica-nos uma promessa que nós também venceríamos durante a nossa jornada. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, né, então a primeira coisa que nós temos que entender, e quando eu estava então debruçado sobre ele, é que é uma coisa óbvia, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? A porta é uma passagem para algum outro lugar, algum outro cômodo, alguma outra sala, uma outra situação. Mas para que a porta ela venha se abrir, é necessário uma ação da parte do indivíduo, que é colocar a mão na maçaneta e empurrar. Ou mesmo que alguém abra essa porta, depende de uma ação de eu querer entrar. A Bíblia diz assim, no texto que nós lemos, né? No livro de Mateus, e ele diz assim, entrai pela porta estreita. O conselho é para que nós entremos na porta estreita. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus e pensamos em porta, caminho, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rio. Ou seja, fala de lugares apertados. Eu entendo, dentro disso que nós estamos falando, dentro da reflexão, que essa porta passa uma pessoa por vez. Porque a salvação, as escolhas, são coisas individuais. Por mais que existem pessoas com a mesma opinião, com a mesma fé, com a mesma crença, o indivíduo sempre vai ter o poder de escolha dele. Eu até posso suportar isso, mas não gosto. Mas eu escolhi suportar. Ou eu não gosto, não suporto, eu não vivo isso. Então, é sempre uma escolha individual, em todos os aspectos da nossa vida. E aí teremos impactos, teremos consequências. Ok, mas a escolha é sempre individual. A aceitação ela é sempre individual. Podemos orar sim pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos clientes, pessoas que convivem conosco, vizinhos e etc. Sim, mas sempre vai ser uma escolha individual, se a pessoa quer viver algo ou não. E quando Jesus fala, entrai pela porta estreita, é um conselho. Aí, ele justifica o conselho dele dizendo o seguinte, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. E ele continua,
Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Ele não diz que é fácil. E eu vou, junto com vocês aqui, nós vamos refletir. Olha só, quando você tem uma porta estreita, apertada, difícil acesso, e mesmo assim você quer entrar por ela, você vai ter dificuldade em passar por essa porta se você estiver carregado de bagagens, de malas, de coisas suas. Para que você passe por ela, você vai ter que se despir das suas bagagens, das suas coisas. Por outro lado, numa porta larga, você pode entrar tranquilamente com tudo aquilo que você tem nas mãos, né? Tudo aquilo que você carrega. Malas, bagagens, sacos, conceitos, enfim, todas as coisas. É muito mais fácil entrar pela porta larga. E é muito mais fácil você olhar e ter uma certa esperança olhando para um caminho largo. Olha, não precisa abandonar nada. Posso vir e caminhar de qualquer jeito, porque esse caminho é largo, cabe tudo. Mas vamos lá entender o seguinte. Quando você passa numa porta estreita que você teve que se despir dos seus conceitos, dos seus pensamentos, daquilo que você acha, pensa e acredita ser, e entra nu daquilo que é a sua natureza humana, que nós somos difíceis, o ser humano é difícil, e basta ler a Bíblia, que você vai ver em toda a história da Bíblia, quanta dificuldade, e só um Deus que nos ama de verdade poderia se importar tanto conosco. E esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta, um Deus de amor, que mesmo nós sendo difíceis, Ele vem e nos orienta, e nos ama e nos abraça. E muitas vezes é rejeitado, mas continua nos amando. Quando você entra pela porta estreita nessas condições, você, apesar de ser difícil, por isso que é difícil o caminho, você tem que se despir de você e começar a caminhar nas orientações do Senhor, nos conselhos de Deus, pisando os passos de Cristo, que é a vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de misericórdia, de amor, de compaixão, de perdão, que é difícil, mas de perdão, vivendo o Evangelho e, sobretudo, submetendo seus planos e projetos aos crivos da avaliação de Deus, que realmente tudo vê, tudo conhece, tudo pode e sabe de fato, como Pai Celestial, o que é melhor para nós. Então, você se despindo de tudo aquilo que é seu, a caminhada fica mais leve. Aí Jesus vem e fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando você entra por esse caminho, e é difícil se despir das suas coisas, mas você aceita aquilo que Cristo tem para você, você caminha com mais leveza. E é possível caminhar e chegar até o final desse trajeto, que é a eternidade com Deus. A remissão e a salvação da sua alma, da minha alma, da nossa alma. Mas quando você resolve entrar pelo caminho largo, como diz a palavra, leva à perdição. Por quê? Porque você passa por essa porta de forma fácil. Porque essa porta aceita tudo, 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 tudo. Quem você é, o que você pensa, tudo. A nossa falta de misericórdia, né? Todas as coisas ruins que nós trazemos em nós pela natureza humana. Às vezes são coisas até que aparentemente são boas, mas você carrega aquilo tudo, você não quer mudança, você quer continuar sendo o que você é, então a porta larga te permite tudo isso. O problema é com tanta bagagem, você não consegue caminhar do outro lado. E o final desse caminho é a perdição. Porque você não vai. Quando nós estamos em nós mesmos, na nossa natureza arrogante do ser humano, o ser humano ele é arrogante. Tanto é que lá no Éden, quando falaram, você vai ser como Deus, ele quis pecar. Ele se deixou seduzir por essa arrogância de querer ser como Deus. Então a natureza humana era difícil. O que acontece? Quando nós decidimos entrar pela porta larga, o caminho largo, o fim é a morte, porque você nunca vai querer seguir os ensinamentos de Cristo caminhando por uma coisa tão fácil, fazer aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Se você perdoa, se você não perdoa, se você ama, se você não ama, tá tudo certo. No caminho largo, tudo pode. No caminho estreito, não. Você tem que seguir os passos de Cristo. Você tem que colocar a sua vida aos crivos de uma avaliação e de uma orientação que é do nosso Pai Celestial. Na porta larga, o caminho largo, não precisa nada disso. O problema é que você vai estar sobrecarregado. Você vai estar em sofrimento. Porque a tua alma que anseia a porta estreita, o caminho estreito, a tua alma que anseia com sede e fome de um Deus e um Deus vivo, como diz a Bíblia,
ela vai estar vivendo as coisas dessa vida. E tudo que é dessa vida vai passar. Diz a palavra que a única coisa que não passará é a palavra do Senhor. Mas todo o resto passará e todas as coisas serão feitas novas pelo poder da palavra do Deus Criador, o Senhor de todas as coisas. Então, para nós terminarmos aqui, a palavra nos ensina, através de um conselho do próprio Senhor Jesus, nessa mais uma parábola que nós estamos refletindo junto, que, embora pareça difícil você entrar pela porta estreita, Jesus nos aconselha, porque é o melhor. Porque lá no caminho estreito, porque Ele é a porta, Ele disse, eu sou a porta. Lá no caminho estreito, na porta estreita, quem vai te acompanhar durante todo o trajeto, cuidar de você, vai ser o Senhor Jesus. A sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, todas as coisas, a providência, na hora que você não tiver forças, Ele te toma nos braços. O caminho lá, você está por sua conta. Porque o projeto de Deus é o caminho estreito, é a porta estreita, é o que conduz à salvação. Viver as nossas vontades, o nosso eu, a nossa carne, a nossa mente, tudo que é nosso, é muito mais fácil. Só que vai passar junto com todas as coisas. Se você vive o projeto de Deus para a sua vida, além de você viver seguro, guardado, protegido pelo Senhor nessa vida, por vir a vida eterna. Que Deus nos abençoe a todos. Mais uma reflexão. Até a nossa próxima postagem. Mais uma parábola para que nós possamos refletir juntos. Amém? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.